Bom, então dando sequência aí na dúvida do Rodrigo, ou para outra pergunta que ele fez, refere-se a um imposto. Ele falou o seguinte: André, eu tomei conhecimento aqui que alguns bancos, né, principalmente os bancos comerciais que atendem o varejo de uma forma geral, cobram um imposto semestral. É verdade isso? Não, na verdade não é isso não. Na verdade, nos fundos de investimento existe uma cobrança de imposto semestral chamada de come-cotas. Ela é cobrada sempre em maio e novembro. Então, seja qualquer tipo de fundo de investimento que você tiver, não seja de ações, né, que seja fundo DI, fundo renda fixa, a maioria dos multimercados, ele vai ter essa tributação. Então, como é que funciona? Ela é cobrada em maio e novembro, tá? Na menor alíquota, na alíquota de 15%. Independente se você ficou no fundo há 10 dias ou há 2 anos, ela vai ser cobrada na 15%, que é a menor alíquota. E aí, se você fizer um resgate depois, na hora do resgate vai ser computado o imposto, né, o tempo todo, abatendo o que já foi cobrado. Você não vai ser bitributado, porque ele é sempre cobrado na alíquota menor, tá? Sempre cobrado na alíquota de 2 anos, acima de 2 anos, que é de 15%. Então você não tem esse tipo de prejuízo que você pensou, não. E um outro detalhe também é que esse imposto é chamado come-cotas, porque ele reduz a quantidade de cotas que você tem, certo? O fundo resgata uma quantidade de cotas para pagar o imposto. Então você diminui a quantidade de cotas que você tem no fundo, diferente dos outros investimentos que é só no resgate, né? Renda fixa. Isso no longo prazo pode fazer com que um fundo, em termos de tributação, tenha uma diferença, gere uma diferença de patrimônio com relação a um ativo de renda fixa direto, onde a tributação só é cobrada no final, tá? É mais vantajoso que a tributação só seja cobrada no final. De qualquer forma, tem um monte de lenda nessa história. Eu até vou fazer também um vídeo mais específico sobre isso, para falar do come-cotas e quando que eu acho que ele realmente cria um impacto ruim para o investidor, e quando eu acho que tem muita falação por aí, você vai encontrar na internet inclusive, muita gente falando aí blá 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 de come-cotas, prejudica, não sei o que, é verdade, mas nem sempre, porque às vezes a pessoa compara assim: se eu tiver um ativo de renda fixa que não tem come-cotas e um fundo com come-cotas, em 40 anos vai dar uma diferença gigante, ou em 20 anos, só que não existe ativo de 40 anos. Então os CDBs, por exemplo, são emitidos a cada 2 anos, então sempre você vai ser tributado de tempos em tempos. Então isso transforma a comparação, na minha ótica, em meio forçada. E outro ponto também é que o único produto que você poderia ter uma longevidade grande sem ser cobrado é a Previdência. Só que a Previdência, normalmente, ela não tem a mesma performance de rentabilidade do que fundos na mesma categoria. Ela acaba entregando um resultado um pouquinho inferior, tá? Embora tenha um benefício tributário relacionado à tributação regressiva. Então são muitos fatores aí, mas basicamente isso que você me perguntou refere-se ao imposto come-cotas, que existe em qualquer fundo DI, renda fixa e na maioria esmagadora dos multimercados, beleza? Grande abraço aí e até a próxima. Qualquer outra dúvida, entra lá pós-valor.com.br, vai lá na aba contato e manda sua mensagem para mim, que aí, na medida do possível, a gente responde aí por e-mail ou por vídeo, tá bom? Agora vamos continuar a caminhada aqui para ver se a gente resolve outros aspectos também da vida que não se referem 100% às finanças, né? Grande abraço a todos aí, até a próxima. Tchau, tchau.